Olá, pessoal, voltando. Vocês estão vendo a tela aí, né? Por favor, só alguém responda para mim no microfone, porque eu não estou vendo. A gente está vendo, professor. Ok. Então, vamos lá. Essa parte final agora, como eu prometi para vocês, eu queria pontuar mais algumas coisas, mas eu vou tratar de uma questão que me parece importante, mas que é muito negligenciada no estudo do direito processual. E depois eu vou falar rapidamente de algumas questões específicas entre direito processual civil e processo penal. Tá? É meio intimidador falar aqui de processo civil na frente do Aldo, que é titular da disciplina, mas enfim, vamos lá. Então veja, eu coloquei aqui para vocês assim, origens do direito público no Brasil. Nós temos um problema, inclusive um dos poucos autores que fala nisso é justamente o Dinamarco, nesse livro que nós mencionamos aqui na instrumentalidade do processo. Esse livro ele é facilmente encontrado em PDF pela internet. Se vocês quiserem e não conseguirem, me dê um alô que eu consigo disponibilizar para vocês. Não é aquele PDF bonitinho e tal, é meio que uma coisa, mas o texto é perfeito. E vale muito a pena esse livro. E ele é um dos autores que falam desta questão. E o que é essa questão? O Brasil é um país, obviamente, que não é um país central, digamos assim, no desenvolvimento mundial. Um país periférico. Então, é hábito de países periféricos importar soluções, modelos, institutos que são desenvolvidos nos outros países. O que aconteceu em relação ao direito público no Brasil? A República Brasileira, a primeira Constituição Republicana do Brasil, ela foi praticamente toda ela redigida por Rui Barbosa. Rui Barbosa era vocês devem saber, um jurista baiano, um intelectual baiano que era extremamente fã do sistema político, do modo de vida americano. Era um liberal com inspiração no liberalismo norte-americano. E essa Constituição trouxe uma ideia de organização de Estado, de organização constitucional, um direito político constitucional inspirado integralmente no direito dos Estados Unidos. Lá em 1891, já há bastante tempo, mas com uma inspiração declarada no direito norte-americano. Portanto, família de direito anglo-saxão. Por outro lado, o nosso direito processual, e vocês viram que ao longo da exposição que a maioria dos nomes que foi falado aqui foi acho que todos os nomes estrangeiros são europeus e a maioria deles italianos. Então, o direito processual ele foi inspirado no direito europeu continental, né, na família romano-germânica. Então, a família anglo-saxã envolve lá Estados Unidos, Inglaterra, os países da Common Law. E a família romano-germânica, os países do Civil Law. E o nosso sistema é um sistema de civil law, embora hoje em dia se fale que cada vez mais esses dois sistemas estão se imbricando, né? Cada vez mais você tem legislação positivada nos países da Common Law e cada vez mais você tem sistemas de precedentes e vinculações de decisões nos países do civil law. Mas, de qualquer forma, nós temos essa diferença. O direito político constitucional foi inspirado no direito norte-americano e o direito processual foi inspirado no direito europeu continental, especialmente no direito italiano. Então, o que acontece? O direito penal e o direito privado, mais especificamente, né, o direito civil e suas ramificações, depois o direito tributário, direito empresarial, vieram dessa família romano-germânica, especialmente da Itália. Nossa inspiração em direito penal, em direito privado, é romano-germânica. E a nossa inspiração político-constitucional, anglo-saxã. O direito processual é eminentemente direito público. A gente até brincou ontem, né? É uma brincadeira séria, porque é verdade, mas a gente brincou ontem que os publicistas são muito mais importantes no direito do que os privatistas, ninguém duvida disso. A gente fala em tom de brincadeira simplesmente para não judiar demais. Mas, enfim,
seria natural que a inspiração do direito processual brasileiro fosse compatível com o ordenamento político constitucional e não com o ordenamento europeu continental. Por quê? Porque o direito processual da Europa continental, especialmente do direito italiano, especialmente o direito processual civil, ele foi desenvolvido em atenção à necessidade de fazer valer o direito privado, o direito civil. Então, toda essa doutrina de direito processual que nós temos, essa inspiração, né, direito de ação, esses grandes institutos, eles têm uma inspiração muito forte no direito privado europeu continental, né? No processo civil italiano, que foi desenvolvido para fazer valer basicamente direitos disponíveis. E vejam, quando a gente fala em diferença entre direito processual civil e direito processual penal, a gente precisa entender uma coisa. O processo civil, quando ele lida com direitos indisponíveis, ele se assemelha muito ao processo penal. Por quê? Porque o fato de se tratar de direito indisponível coloca uma série de limitações aos avanços do direito processual civil na seara privatista. Então, não é uma diferença essencialmente de gênero, é uma diferença de objeto. Quando o direito processual civil tem por objeto a satisfação de um direito indisponível, ele se aproxima dos preceitos do direito processual penal e se afasta daqueles preceitos de processo civil tradicional italiano, que é voltado à satisfação dos direitos disponíveis. Então, vocês lembram que quando eu disse para vocês que na Itália, que boa parte na Europa, nós temos os contenciosos administrativos que resolvem questões relacionadas especificamente à situação do cidadão contra o Estado, questões tributárias, questões relacionadas a questões municipais empresariais, por exemplo, questões de alvará para imposto, de questão predial, urbana, tudo isso, basicamente, na Europa, se resolve no contencioso administrativo, não vai para o judiciário. E o judiciário se ocupa, especialmente no que diz respeito ao processo civil, das relações entre pessoas, e basicamente relações de direito disponível. E, portanto, o direito processual europeu continental se desenvolveu com esse viés. E aí, o que acontece quando nós entramos numa nova ordem mundial? Começam a surgir as incongruências. Então, como foi perguntado, né, se a Constituição de 88 que trouxe essa terceira fase para o Brasil. Na verdade, a Constituição de 88 é que adequou o nosso cenário político constitucional a esta nova situação, que começou a acontecer no mundo todo pós Segunda Guerra Mundial. Na verdade, né, a Segunda Guerra Mundial deu uma cara definitiva para aquilo que vinha acontecendo desde o fim do século XIX. Muito por conta da insatisfação, e aí muito especialmente na Europa, em relação ao avanço do capitalismo e a pobreza extrema que estava surgindo, ao aumento da desigualdade, aí começaram os movimentos trabalhistas, os movimentos pelos direitos sociais, e tudo isso foi desembocar lá na frente na Segunda Guerra Mundial, né? Veja, a Segunda Guerra Mundial, que foi, né, praticamente uma continuação da primeira, tem muito a ver com essa questão de insatisfação da própria população em relação a como o Estado estava se tornando. Tem a ver com um receio muito grande que os países da Europa tiveram pelo que aconteceu na Rússia em 1917. Né? Então, a Revolução Russa foi uma revolução que o povo tirou do poder e executou a família dos czares, os nobres, digamos assim, da Rússia na época. Então, existia um receio, ainda que muitos países da Europa já não vivessem a monarquia, mas existia um receio de uma revolta popular contra quem detinha o poder. E tudo isso gerou um caos que foi desembocar nas duas guerras. Então, o que acontece nesse movimento todo é que aquela ideia lá, por exemplo, eu coloco aqui embaixo para vocês, olha, solução de conflitos versus pacificação social com justiça. Solução de conflitos. Qual é a ideia por trás disso? O papel da jurisdição é solucionar conflitos intersubjetivos. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente pensa, por exemplo, num conflito
do sujeito contra o Estado. Só que se a gente transportar isso para a Europa continental, especialmente para a Itália, isso basicamente vai ser uma relação de direito privado. Porque, como eu disse, muita coisa que relaciona o Estado com o indivíduo é resolvida através de um contencioso administrativo, não judicial. Então, percebe que isso tem uma diferença sutil? Só que a gente importou isso. Veio o Liebman para o Brasil, eu não falei, mas estou falando agora, Escola de Direito, Escola Processual de São Paulo, que surgiu ali na USP, né, onde estava o Liebman, onde estava o José Federico Marques, onde estava Dinamarca, onde estava todo esse pessoal, Ada Pellegrini Grinover, tudo é fruto dessa escola, que é a escola mais importante do Brasil. Hoje isso se difundiu muito, nós temos grandes processualistas fora de São Paulo, mas durante muito tempo houve um domínio muito grande, você contava nos dedos. Você tinha um Galeno Lacerda no Sul, você tinha um Calmon de Passos na Bahia, mas basicamente os processualistas estavam ali naquela escola da USP de São Paulo, profundamente influenciada pelos italianos, produzindo, por exemplo, códigos, como o Código Alfredo Busardi, como bem disse o Aldo, produzido em 73, né, saiu dali. A reforma do Código de Processo Penal de 2001 saiu basicamente dessa escola. Então, essa influência traz alguns problemas em relação ao que surgiu no Brasil, especialmente com a Constituição de 88. Por quê? Porque o que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, que chegou no Brasil em 88, foi um descontentamento muito grande com a noção de Estado legicêntrico, ou seja, que o que é lei vale por ser lei, né? Uma noção, mal comparando, kelseniana de Estado, né? Se a lei foi feita corretamente, ela vale, ponto final. Por quê? Porque o ordenamento constitucional tinha por finalidade especificamente prever procedimentos, né? Constituição procedimental. A Constituição diz como se deve fazer a lei, mas não impõe limitação de conteúdo para a lei. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, explodiu o descontentamento com essa situação de um Estado fortemente legicêntrico, que é lei, ponto final. E aí eu menciono para vocês novamente a questão do nazismo, né? Todas as leis de discriminação contra os judeus, contra os ciganos, na Alemanha, foram leis criadas de acordo com o ordenamento jurídico, leis que formalmente eram corretas, que só poderiam ser questionadas a partir do quê? A partir de uma visão substancial. Então, esse movimento pós-Segunda Guerra Mundial, que é um movimento que abala todas as estruturas do Estado, da humanidade, pode-se assim dizer, é um movimento de revolta contra esse tipo de situação. E onde o processo entra nisso? O processo entra nisso da seguinte forma: olha, bem aqui, nós estamos aqui com essa ideia de que nosso papel é solucionar conflitos e tudo mais, mas espera aí, não é só isso não. E a questão social? E a justiça social? Né? Uma coisa é o José que deve para o João, isso ótimo, o processo resolve isso numa boa. Mas e analisar, por exemplo, se uma lei é substancialmente inconstitucional? Né? Uma lei como as leis contra o povo judeu que foram editadas na Alemanha na década de 1930. Então esse foi o grande dilema. Então a ideia de pacificação social com justiça é uma ideia que, de certa forma, se choca, se contrapõe à ideia de solução de conflitos intersubjetivos. O Galeno Lacerda, que é um processualista do Sul, salvo engano, do Rio Grande do Sul, ele fala num livro dele de Teoria Geral do Processo que essas funções são, de certa forma, antagônicas, porque elas colocam para o processo, para a jurisdição, resolver questões que são inconciliáveis. Então, por exemplo, ele cita como meios de justificar esse posicionamento dele a questão recursal. Se você olhar o sentido social de pacificação com justiça, o que incomoda? A morosidade da justiça. Né? Então, o processo demora 12, 13, 14, 15 anos. Hoje em dia, a realidade é um pouco diferente, mas vamos colocar dessa forma. Um processo que demora demais incomoda a social. A pacificação social exige uma celeridade processual. Perfeito. E as partes que estão envolvidas no litígio? Elas querem celeridade ou elas querem oportunidade de questionar as decisões que são contrárias a elas? O que vale mais? Então, eu estou lá litigando, eu, Renato, eu quero que se dane
o que a sociedade está pensando. Eu quero que haja recurso e mais recurso, enquanto eu não chegar onde eu quero, com a decisão, eu quero outro recurso. Então, percebe que basta você olhar um aspecto para você ver que nem sempre é possível conciliar essas duas coisas? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto, questão dos direitos sociais, né? Então, mais uma vez, conflito intersubjetivo. Duas pessoas. Aqui no Brasil, normalmente até uma pessoa contra o Estado, mas na Europa continental, da onde a gente herdou a nossa noção de direito processual, é basicamente indivíduo contra indivíduo, particular contra particular. Pacificação social com justiça. Aí você pega lá todos os direitos sociais previstos na Constituição de 88. O nosso processo é preparado para isso? Não é. Entra a história do direito subjetivo e do direito potestativo, que tem muito a ver com o processo penal. Vejam, o nosso sistema processual, ele foi moldado para lidar com direito subjetivo. Eu, Renato, tenho direito à indenização porque o Aldo ofendeu minha honra dizendo que o processo penal é menos importante que o processo civil. Além disso ser uma tremenda maluquice, isso é ofensivo à minha honra. Então eu vou lá, ingresso com a ação. Eu, Renato, estou lá exercer o meu direito. Isso é o que o nosso processo está preparado. Aí eu abro a Constituição e digo assim, todos têm direito à saúde. Como que fica isso? Enquanto não se definiu que o direito à saúde previsto na Constituição significa direito subjetivo ao alimento, ao medicamento, necessário para um tratamento urgente, tal, isso não se desenvolveu. Por quê? Porque o nosso processo não é preparado para esse tipo de conflito que, de certa forma, nenhum conflito porque está previsto na Constituição, eu tenho a necessidade. Quem que está se contrapondo a isso, então? Veja que maluquice. O Estado vai defender que o que está escrito na Constituição não vale. De outro lado, o direito anglo-saxão já está mais familiarizado com isso. Nós temos as class actions americanas, né? Tentou se incluir aqui no Brasil as chamadas ações coletivas, né? Depois o Aldo pode até falar melhor sobre isso, mas não resultou em grandes frutos. Não é da nossa tradição. A nossa tradição é individualista, é o sujeito ir lá e procurar a ação dele. Por quê? Muito por conta da formação do Brasil, obviamente, isso é uma questão cultural, mas o nosso processo se desenvolveu assim. Então, nós nos deparamos tardiamente, porque isso chegou para a gente em 88 e na Europa toda, isso se difundiu muito antes. Nos Estados Unidos, muito antes ainda, né? Porque lá, desde 1803, nós temos a ingerência da Suprema Corte em relação a decisões políticas. Tá certo que se a gente for pegar o pé da letra, também na nossa Constituição está previsto desde sempre. Mas a história do Brasil mostra que as previsões constitucionais antes de 88, a maioria delas era pro forma, né? Era simplesmente um papel bonito lá que dizia um monte de coisas, mas que o Supremo não se contrapunha aos interesses do Legislativo e do Judiciário, historicamente do Legislativo e do Executivo. Historicamente nós convivemos com um Executivo muito forte, né? Subjugando os outros poderes. Se vocês observarem o período de florescimento dos direitos sociais no Brasil com Getúlio Vargas, foi numa ditadura e foi apesar da Constituição, não foi porque estava previsto na Constituição. Né? Tanto que o Getúlio Vargas foi conhecido como o pai dos pobres. Né? Era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Né? É uma versão do Lula dos anos 40. Né? Agradava aos pobres, os muito pobres, os muito ricos. Mas sempre com uma prevalência muito forte do executivo, uma figura muito forte, é o presidente, não é a Constituição. Em 88, eu vou retomar aqui para eu não perder o foco, em 88, nós passamos a ter a Constituição vem com uma ideia de ela se colocar no centro, né? Não mais o presidente XY, o Congresso XY, o Judiciário, mas é a Constituição. Então isso, de certa forma, traz problemas a serem solucionados. Se vocês avançarem no estudo de direito processual, vocês vão ver que existe hoje autores falando em neoprocessualismo, né? Indo aí na esteira de um neoconstitucionalismo. Então, vejam, a gente tem problemas estruturais muito sérios no direito processual para que a gente efetivamente alcance a instrumentalidade do processo. Então, quando o Cândido Rangel Dinamarca lá escreveu aquela obra magnífica,
a instrumentalidade do processo, ele já falava disso, né? Da necessidade do processo superar aquela ideia de neutralidade e impermeabilidade do processo para conseguir atingir o objetivo do processo, que é fazer valer o direito material. Só que o direito material hoje ele vai muito além do conflito de interesses entre A e B. Ele vai muito além disso. Ele vai para o direito social, ele vai para os direitos difusos e coletivos, né? Ele protege uma série de bens jurídicos que não eram pensados naquela época. Então esse me parece ser o grande entrave do direito processual. Não só no Brasil, isso não é um problema só do Brasil. Não pensem vocês que é só o STF que é criticado. A Suprema Corte norte-americana é extremamente criticada. Existem críticos, deixa eu ver se eu acho um livro aqui, dá para vocês. Acho que não está aqui não. Não está aqui não. Eu queria mostrar um livro de um constitucionalista norte-americano que ele fala disso, que a Suprema Corte norte-americana é assim. Quando a Corte dá uma decisão liberal, os conservadores criticam. Quando dá uma decisão conservadora, os liberais criticam. Lembrando, fazendo a menção de que nos Estados Unidos liberal é mais ou menos o que aqui se chamam de progressista, né? E conservador é o que mais ou menos aqui se chama de liberal. Se bem que aqui inventaram agora o conservador liberal, né? Liberal na economia e conservador nos costumes, mais uma jabuticaba brasileira. Mas, enfim, então isso é uma questão. Isso aconteceu muito pós Segunda Guerra Mundial. Embora não seja muito a situação dos Estados Unidos, que isso vem mais de longa data, mas no mundo inteiro as cortes constitucionais cresceram em relação a tamanho e poder no mundo pós-Constituição, pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque havia um descontentamento com aquela prevalência do Estado legicêntrico. É a lei que vale. E aí é preciso ter alguém que avalie se a lei é ou não adequada, se a lei é ou não constitucional. As constituições incorporam direitos humanos, direitos sociais, e exige-se dessas cortes constitucionais que elas façam esse filtro, tirando do ordenamento jurídico aquelas leis que atentem contra os valores constitucionais ou que não vão ao encontro do que a Constituição espera, né? Então, esse é o grande entrave hoje. E aí, assim, veja, a gente já começa a falar de direito constitucional, isso já foge para a questão de efetividade da Constituição, já vai para um caminho de, por exemplo, promessas da modernidade, né? O Lênin Strecker que fala muito em promessas da modernidade, o Bob falava em promessas da modernidade, que é justamente o que é a promessa da modernidade? É a igualdade, é a justiça distributiva, é o respeito, né, a todos e a todas de forma indistinta, né? Hoje em dia a gente tem a questão, por exemplo, da migração. A gente fugiu até da questão dentro do país, já estamos falando da questão da migração. Então, tudo isso vai desembocar no processo. Por quê? Porque quando as coisas não se acertam, é lá no processo que vai se discutir. Então, isso que a gente vive hoje, de crítica ao Supremo, isso é a realidade no mundo todo. Então, chegou no Brasil tardiamente, porque o Brasil, além de ser um país que importa soluções, ele muitas vezes importa tardiamente, e o período de 64 a 85 tirou, né, o Brasil dessa rota. As coisas estavam mais ou menos encaixadas em 46, na década de 50, e depois em 64 em diante a gente estacionou e a Europa avançou nesse sentido. Por isso que isso parece meio descontextualizado para a gente, né? Por isso que em 87 o Dinamarca estava fazendo questão de afirmar aqui a prevalência de interesse social, tal, que em 64 não podia fazer isso, 65, 66, até o fim da década de 70, no período mais duro da ditadura, você não podia ficar falando de igualdade prevista na Constituição e tudo mais, porque isso era perigoso. Só que isso já se falava na Europa. Então a gente vem com isso tardiamente. Então este é, para mim, na minha opinião pessoal, não sei se o Claudio pensa disso, mas a minha opinião pessoal é um grande entrave. Esse não entender, então quer dizer que o nosso sistema processual não serve? Não, não é que não serve, é que a gente precisa entender
que ele é adaptado para um tipo de situação. E hoje a gente tem outras situações a serem resolvidas por meio do processo. E, portanto, nós precisamos avançar em relação a essas estruturas. Aquilo que foi construído lá naquele um século, da metade do século XIX até a metade do século XX, é fundamental. É a estrutura do processo. Serve ainda hoje, vai servir por muito tempo. Mas precisa-se ir além em relação à instrumentalidade do processo. Ou seja, a buscar que o processo satisfaça o direito de fato. E o direito hoje, basicamente, está na Constituição Federal. A primeira vez que eu tive contato com essa ideia de instrumentalidade do processo, isso me foi passado como sendo uma mera reação ao rigor metodológico da fase científica do processo, ou seja, excesso de rigor que fazia que tudo se transformava em nulidade no processo. Uma vírgula fora do lugar gera nulidade. Um probleminha qualquer na forma do ato gera nulidade. E muito depois, quando de fato eu fui ler o livro do Dinamarca, que eu vi que ele não estava falando disso, que ele não estava preocupado com isso, que ele estava preocupado com a instrumentalidade no processo no sentido de satisfação do direito, de como o direito vinha evoluindo, de como o direito vinha se alterando, certo? Então eu vou avançar aqui, porque se eu continuar nessa conversa aqui, a gente fica até de noite e eu não deixo vocês irem embora. Enfim, dito isso, eu queria, para finalizar aqui, falar de algumas diferenças essenciais. Eu reputo as diferenças mais importantes entre processo civil e processo penal. E aí, por que eu faço isso? Como eu disse para vocês, o Aldo me deu essa oportunidade aqui, pela qual eu estou extremamente agradecido, de fazer essa apresentação para vocês, e de fazer essa apresentação de uma forma, a gente conversou sobre isso. Vamos tentar fazer isso também como uma teoria geral do processo, né? Não simplesmente processo civil. Então, aí eu sou obrigado a reconhecer, né, até pelo nome do nosso projeto, né, Repensando o Processo Civil, mas repensando o processo civil como base de tudo, inclusive base do processo penal, porque é de fato a base, não tem dúvida disso. Mas respeitando o que o Aury Lopes Júnior fala, que eu acho que é muito feliz a expressão dele, as categorias próprias do processo penal. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês, em processo civil, via de regra, você busca a satisfação de um direito subjetivo, um direito seu. Eu tenho direito à indenização por quem me causar dano. Eu tenho direito a cobrar uma dívida de quem efetivamente contraiu essa dívida comigo. Eu tenho direito à educação básica, ao ensino obrigatório e gratuito, conforme está no artigo 208 da Constituição. Inclusive, vejam, o artigo 208 da Constituição, no parágrafo 1º, menciona que a educação pública e gratuita, dos 4 aos 17 anos, né, educação básica, primeiro e segundo, hoje acho que é educação básica e educação fundamental e o segundo grau, que era segundo grau, né, eu não sei como tem os nomes hoje, são diferentes. Mas, enfim, é colocado como direito subjetivo. Vejam que a própria Constituição em 88 fazia essa diferença. É um direito social, mas ela afirmou a educação como direito subjetivo, para não dar a opção do juiz, por exemplo, de dizer assim, olha, esse direito constitucional está previsto numa norma programática, eu não posso decidir isso. Isso não dá o direito material do sujeito. Por isso que a questão das vagas na escola foi resolvida muito antes do que o direito ao medicamento, porque na parte da Constituição que fala da saúde não está previsto que o medicamento é um direito subjetivo. Foi uma construção jurisprudencial. Mas voltando aqui ao processo civil e processo penal. Então, o direito subjetivo, aquele direito que está previsto no ordenamento para cada um dos sujeitos, é o que se busca efetivamente no processo civil. No processo penal, fala-se em direito potestativo. Por quê? Porque o autor da ação penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido, ele não é titular do poder de punir. O poder de punir é sempre do Estado. Então, quem vai ao judiciário apresentar uma pretensão de punição penal, ele vai pedir que o Estado exerça um poder que é dele, mas que ele está obrigado a exercer mediante determinadas condições. Então, percebem que é diferente eu ir a juízo, por exemplo, dizer assim, olha, o Aldo me deve 100 mil reais porque ele ofendeu a minha honra e eu estou propondo aqui uma ação civil para cobrar dele. Ele é um sujeito com recursos
ilimitados, recursos financeiros ilimitados, então eu quero que ele me pague R$100.000 pela ofensa que ele fez publicamente, para toda a comunidade universitária, e o Código Civil diz que quem causa lesão é obrigado a indenizar. E a lesão pode ser uma lesão decorrente de dano moral. Ok, é um direito meu, eu estou pedindo, eu resolvo lá com o laudo, o juiz vai decidir. E eu vou também, através de uma queixa-crime, pedir uma condenação criminal para ele. Aí já não é um direito meu, porque eu não tenho poder de impor uma condenação criminal a ninguém. Aí eu estou exercendo um direito potestativo, um direito de, guardadas determinadas condições, né, eu tenho de exigir que o Estado aplique a ele a punição prevista em lei. Então, essa é uma diferença fundamental que não pode ser esquecida. Segundo, a excepcionalidade do processo civil e a necessidade do processo penal. Excepcionalidade, por quê? Porque todas as relações de processo civil, salvo algumas poucas que podem ser excluídas, podem ser resolvidas sem a interferência do Estado. As relações podem ser resolvidas sem interferência do Estado. Né? Eu posso resolver a minha dívida, o Aldo pode falar assim, Renato, eu reconheço que eu exagerei nas minhas brincadeiras, está aqui os R$100.000, não vai fazer falta para mim, você resolve aí a questão da sua ofensa, da ofensa que eu fiz para você, e está tudo certo. No processo penal não é assim. O Aldo não pode chegar e falar assim, eu vim aqui para cumprir uma pena alternativa porque eu cometi um crime contra a honra. Não vai rolar. Precisa do processo. E digo mais, a modernidade do processo civil, a contemporaneidade do processo civil, hoje em dia se chama, inclusive, os meios processuais de meios adequados de solução de conflito. Porque a ideia é afastar o judiciário, né? É tornar de fato excepcional. Quando eu estudei, até um certo tempo atrás, se falava em meios alternativos de solução de conflitos. Então, os meios consensuais eram alternativos. Ou seja, os meios ordinários, os meios naturais, eram justamente o processo. O meio natural, o meio ordinário. E o alternativo era o consensual. Hoje, se fala o contrário, né? Se fala que os meios adequados são os consensuais. A excepcionalidade está no judiciário. Isso também é importante, vai gerar uma série de questionamentos em relação ao direito processual civil e processo penal que a gente vai ver quando estiver estudando processo penal. Distribuição do ônus da prova, né? A produção das provas. Esse aqui é algo extremamente interessante. O processo civil e o processo penal fizeram caminhos distintos em relação a isso. Historicamente, se dizia, no processo civil, vige o sistema, o princípio dispositivo, e, portanto, o juiz ele é forçado a se contentar com as provas que as partes levam ao processo. O juiz não produz prova de ofício. Vejam como isso é extremamente vinculado à questão de direito privado. Por isso que eu falei antes da questão da influência do direito, especialmente do direito civil italiano, processo civil italiano. Isso é direito privado na essência. Olha, vocês têm uma dívida para resolver, vocês vêm aqui e me apresentam as provas. Eu não tenho nada com isso, eu juiz. Não vou ficar produzindo provas para mostrar que ele deve ou que ele não deve. É problema de vocês. Então, a essência do processo civil era esse. O processo civil só não era dispositivo quando se tratava de bem indisponível, né? Interesse de menor, e geralmente aí o Ministério Público participava para cobrar a produção de provas e tudo mais. Mas o juiz não entrava nisso. E no processo penal, a história era outra. O processo penal falava assim, verdade real. O processo penal busca verdade real, portanto, o juiz deve produzir provas, se for o caso, para buscar essa verdade real. No processo penal, a verdade formal, que era o que se falava no processo civil, não serve. No processo penal se busca a verdade real. Num determinado momento, nessa terceira fase de evolução científica do processo, o que passa a se defender no processo civil? Olha, o processo civil é instrumento de solução de conflitos, mas também de acesso a uma ordem jurídica justa, né? Caso Watanabe. Acesso a uma ordem jurídica justa.
Portanto, se o juiz está vendo ali, debaixo do nariz dele, que uma prova pode resolver toda a questão e nenhuma das partes propõe aquela prova, ele vai lá e propõe. Passa o juiz a ter iniciativa de produção de prova. E no processo penal acontece o contrário. Passa-se a não suportar mais essa lorota de verdade material. Ora, não tem essa de verdade material. O processo penal impõe para punição do acusado a comprovação da acusação. O ônus é da acusação e ponto final. Hoje o Código de 2015 fala em distribuição dinâmica, né, do ônus da prova. O juiz pode determinar no começo do processo quem vai produzir qual prova. É mais ou menos um aprimoramento daquela ideia de inversão do ônus da prova. Né? Tem prova que é muito mais fácil produzir o réu do que o autor. E aí, se a gente ficar naquela ideia da distribuição estática do ônus da prova, o autor prova o que alegou e o réu prova o fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito, muitas vezes a prova não é feita. Mas o Código também garante que o juiz, excepcionalmente, pode produzir provas. E vejam que no processo penal avança-se para isso. Então, processo penal e processo civil estão fazendo o caminho inverso em relação à questão da distribuição do ônus da prova e também da iniciativa provatória do juiz, certo? E para finalizar, que já são 11 horas, e depois a gente, né, vai abrir para eventuais questionamentos, a questão das nulidades absolutas e relativas. Essa também é uma formulação essencialmente de caráter privativo. Por quê? Porque a ideia de nulidade absoluta e nulidade relativa está intimamente ligada à ideia de disponibilidade do processo civil. Então, vejam, eu estou lidando com um bem disponível. Tem certas questões processuais que são regra geral, por exemplo, a citação. Se não teve citação, não tem nada que possa resolver. É uma nulidade absoluta, reconhecível a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, de ofício. Por quê? Porque não tem como o juiz condenar alguém a pagar alguma coisa sem que essa pessoa tenha sido citada para se defender. Não dá para se falar em contraditório, não dá para falar em defesa. Então, quer dizer, existem nulidades que são insuperáveis, são as absolutas. Existem outras que são relativas. Por quê? Porque se a parte não se voltar contra ela, dá isso por resolvido. Dá isso por resolvido. Por quê? Porque ela está lidando ali com um direito disponível. Se ela não se preocupou em reclamar dessa nulidade, paciência. Outra coisa, a nulidade relativa, a partir de determinado momento, ela passa a depender da comprovação do prejuízo. Olha, seu juiz, estou aqui para reclamar porque houve essa nulidade, esse ato aqui foi produzido de uma maneira incorreta. Tá, então demonstre para mim que você sofreu um prejuízo em relação a isso. Demonstrado o prejuízo, eu anulo o ato, o outro vai ser praticado novamente. Então, isso é tipicamente uma situação de quem discute direito disponível. No processo penal não existe direito disponível. Liberdade não é um bem disponível. Tá? Então, o transporte da ideia de nulidade absoluta e relativa para o processo penal é algo que também se discute muito. E aí, para fechar com um exemplo para vocês, que talvez seja ilustrativo, eu acho que talvez o que melhor exemplifique essa situação. Questão de competência que vocês vão estudar amanhã. No processo civil, se estabeleceu que a competência em razão do lugar é relativa. Né? Então, vejam. Se eu tenho, por exemplo, a prerrogativa de ser processado em relação a uma dívida que eu contraí com alguém, no meu domicílio, vamos imaginar que haja essa prerrogativa. Então, está lá assim, para cobrança de dívida de tal natureza, a ação deve ser proposta no domicílio do réu. Aí o sujeito mora em Três Lagoas, e ele propõe a ação aí em Três Lagoas, no domicílio dele. E eu vou e me defendo na ação. E não reclamo do fato de estar me defendendo da ação lá em Três Lagoas. Isso seria uma nulidade relativa, porque considera-se a competência em razão do lugar como relativa. Ou seja, se eu não reclamei, se eu não fiz questão de fazer valer o meu direito de ser processado aqui, tudo bem, eu me defendo lá. Qual talvez seria o sentido disso? Olha, são relações privadas, as partes o sujeito pode entender, não, eu prefiro até que me processe lá em Três Lagoas,
Porque aí aqui, pelo menos, essas pessoas da cidade onde eu moro não vão ficar sabendo que eu estou sendo processado. Outro não diz assim, não, já que ele quer receber, ele vai ter que vir aqui e me processar aqui. Então, tem sentido quando se trata de relações de bens disponíveis, relações privadas. Agora, vamos transportar isso para o processo penal. Vale a mesma regra, tá? A jurisprudência é pacífica no sentido de que a questão da competência, em razão do lugar, gera nulidade relativa. Então, veja, comete-se um crime em Três Lagoas. E o sujeito vai em Andradina, Ilha Solteira, e faz uma ocorrência lá de que aquele crime foi cometido. Ele é investigado ali, né, como se tivesse sido praticado na Ilha Solteira, ou se houvesse dúvida em relação a isso, o processo começa, Ilha Solteira, o réu vai falar, mas peraí, essa conduta foi lá em Três Lagoas, eu tinha que ser processado lá. Não, mas aqui a nulidade é relativa. Você está tendo algum prejuízo? Não. Então, ó, você não reclamou na primeira oportunidade, não provou prejuízo, vai ficar aqui em Ilha Solteira. Isso não é indiferente. Por quê? Porque a tutela penal ela tem um sentido também de dar uma resposta à sociedade pelo crime que acontece na sociedade. Então, veja, quem tem interesse de saber a resposta dos crimes que ocorrem em Três Lagoas é a sociedade de Três Lagoas. Isso é muito diferente da questão que envolve eu e a dívida que eu contraí com alguém que mora em Três Lagoas. A sociedade de Três Lagoas não está preocupada se o sujeito vai receber ou vai deixar de receber aquela dívida. Mas ela está preocupada em saber se o sujeito que matou alguém ali na cidade vai receber a devida punição. Ela está preocupada em saber se o sujeito que roubou, né, com arma de fogo em punho ali na cidade vai receber a devida punição. Então percebem que são coisas absolutamente distintas e que são tratadas da mesma forma por conta da influência do processo civil. Então, estas são questões que a gente vai discutir bastante quando a gente estiver tratando de processo penal. Eu espero, sinceramente, que tenha sido proveitoso para vocês esse nosso encontro aqui. Eu vou disponibilizar depois esse material, esses slides aqui em PDF para quem quiser. E, mais uma vez, agradeço ao Aldo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, de certa forma também, né, passar alguma coisa do processo penal, explicando, digamos assim, o que a gente vai ver ali pela frente. E vocês podem ter certeza de uma coisa, vocês estão presenciando aqui o início de uma parceria entre os professores de Direito Processual da FMS que vai render muitos frutos ainda, porque esse é só um primeiro momento, a gente vai levar isso adiante e nós vamos, de fato, buscar, eu e Aldo já estamos até com a ideia de um próximo projeto para a gente buscar avançar naquilo que a gente não consegue ir na sala de aula, seja porque não dá tempo, seja porque o objetivo lá é outro. Aqui a gente pode aprofundar um pouco mais, né, aqui a gente pode tratar de outras questões, mas enfim, foi muito gratificante, eu espero que vocês tenham aproveitado também e estou aqui à disposição se alguém tiver algum questionamento ainda. Próximo da hora do almoço já, né? A maioria das pessoas estão mais pensando no almoço do que em alguma coisa, mas enfim. De qualquer forma, depois também se surgir alguma dúvida, nós temos o grupo aqui do projeto que vai continuar, pelo menos enquanto o projeto perdurar. A questão de bibliografia, eu vou organizar alguma coisa e eu disponibilizo lá para vocês. Acho que fica mais fácil, porque eu posso esquecer de falar aqui alguma coisa. Tá joia? Então aqui estou à disposição, deixa eu ver se aqui no chat tem alguma coisa. Aldo, se quiser falar alguma coisa. Perfeito, professor Luiz Renato. Eu falo brilhante esse início, essa exposição que pode dar sequência, já dá um suporte muito bom para todos os demais que vão falar, tanto a questão, nós vamos falar amanhã, se a gente fosse desenvolver o tema de jurisdição e competência, a miúde seriam aulas afins para a gente poder fechar, então são alguns recortes que nós vamos fazer realmente dentro dessa parte. Vou tentar também montar de forma mais estruturada os slides para a gente poder ter essa desenvoltura, ter realmente esse avanço com o tempo e tentar otimizar ao máximo esse tempo, ainda mais agora nós como ministrantes virtuais, né, dentro dessa ideia das aulas. O novo normal. O
nosso novo normal. Gente, eu já tô tão, não sei se cansado, extasiado, ou sei lá o que, dessa palavra, o novo normal, quando a gente ouve isso na cabeça, né? Você sabe, deixa eu só aproveitar para falar uma coisa que me fugiu. Eu queria falar uma coisa a respeito disso, inclusive para o pessoal. A gente está sendo bombardeado por tanta oportunidade de assistir tanta coisa que eu acho que a gente precisa começar a filtrar um pouco. Porque, assim, informação é ótimo, conhecimento é ótimo, mas a gente precisa estabelecer alguns critérios, porque senão a gente não consegue nem processar tanta coisa que vem, né? É tanta informação, é tanta live, é tanta... que você fica... Acho que a gente precisa começar a filtrar um pouco isso. Acho que seria legal. Para ver o que realmente interessa, né? Não, eu acho muito importante realmente isso, porque nós temos algumas que às vezes desviam um pouco daquela finalidade, daquele objetivo que realmente nós queremos, né, ou que nós podemos realmente, e tem algumas muito boas e que às vezes pegam alguns assuntos pontuais. Eu sei que tem 2 eventos, 2 atividades que nós temos, e que eu acho que vale a pena. Eu aí estava acompanhando nos feeds de notícias da vida, tem uma, salvo engano, é no dia 14 de agosto agora, que é com o professor Vambier e o professor Eduardo Talamini, falando um pouquinho sobre não lembro se é sobre a obra dele ou se essa é sobre a questão do curso avançado, realmente, sobre o novo processo civil e a vigência agora do código dentro dos tribunais superiores dos últimos 4 anos. O IDP está fazendo live todo dia, praticamente. Tem alguns institutos, tem alguns órgãos que são muito bons, são muito importantes realmente para nós termos esse contato, algumas disciplinas, alguns temas que são abordados que acabam complementando realmente muito o que a gente tratou aqui, que é um mínimo, é um ponto, é um comecinho plantando a semente dentro da cabeça de vocês, para a gente poder realmente desenvolver, florescer, escrever, publicar. A propósito, pessoal, vejam, eu coloquei aqui posicionamentos meus, a gente não combinou, nem eu, nem o Aldo, nem a Cariciele, nem a Marissa, nem a Daniela, nós não combinamos nada em termos de falar assim, vamos seguir essa ou aquela linha. Eu vim aqui com total liberdade, colocar as coisas da forma como eu penso. Amanhã vocês podem se deparar com uma opinião diferente do Aldo, da Cariciele e da Marissa, e isso não significa, né, que isso não vai significar que eu estou certo ou eles estão certos. Eu acho que a gente, quanto mais visões, quanto mais posicionamentos vocês conhecerem, melhor é, tá? Então a gente está fazendo isso absolutamente livre, mas depois o Aldo pode vir aqui, o Aldo, a Cariciele, e falar assim, olha, eu não concordo com isso, aquilo que foi pontuado, e não há problema nenhum nisso. Isso faz parte da nossa função, inclusive. Joia? Não, perfeito. É exatamente isso, que até deixando claro, né, porque dentro dessa perspectiva da ideia do projeto, até a professora Cariciele veio me perguntar hoje de manhã, porque a gente passou lá no grupo aquela referência às bibliografias, a bibliografia referente às obras do Minha Biblioteca. Hoje ainda eu vou terminar de montar aquelas obras outras que nós conversamos, que a Gabriela perguntou, que alguns outros indicaram, do Didier, do Vambier, do Marcos Vinícius. A gente vai colocar algumas outras, fora aquelas que estão no Minha Biblioteca, que eu deixo a liberdade. Cada um tem uma afinidade maior com uma ou outra obra. E quando eu convidei os professores, dei total liberdade para o professor Luiz Renato tratar o tema. Não tinha conseguido conversar com a professora Cariciele antes, então a gente já tinha definido um cronograma do restante, mas dei a liberdade dentro daqueles outros temas todos que nós temos para abordar dessa parte essencial. Falei, professora, sinta-se à vontade para falar dentro deles qualquer um desses temas que a senhora tenha mais afinidade. E aí ela indicou a ação. Aí ela veio me perguntar hoje, professor, mas eu tenho que seguir aquelas obras que foi passado? Eu falei, não. Eu indiquei também o Vambier, que não está lá dentro daquelas, o Didier, que eu vou passar depois para vocês. E aí falei, não, mas independente, se tiver qualquer outra obra que a professora tenha, sinta-se à vontade para trabalhar, porque cada um tem o seu modo, tem o seu posicionamento. Então, isso daí foi deixado bem claro. A professora Marissa também, eu passei algumas orientações para ela dentro do tema que ela sugeriu para poder abordar essa parte geral. Então, a gente está tentando fazer isso para dar maior liberdade, tanto que, realmente, o professor Luiz Renato comentou, e aí agora eu já faço não sei se é oficial ainda, mas uma prévia, né, professor? Uma pré-oficial
já o convite para que vocês possam participar desse outro projeto que nós estamos criando, idealizando realmente, para trazer um pouco esse benefício para vocês, com os professores da área de Direito Processual Civil, alguns da área de Direito Processual Penal, ou com temas afins que circulem, temas específicos e particulares dentro daquela possibilidade que nós temos de desenvolver os temas do processo civil, esse novo processo civil que nós temos vivenciado, às vezes ainda trabalhado de um modo só copia e cola, o artigo tal do Código de 73 dizia tal coisa, o artigo do Código de 2015 é tal coisa, mas a releitura, a revisitação que você tem que fazer desse código é diferente. Eu não posso simplesmente falar, mudou o artigo que antes era artigo 282, 283, professor, o famoso 282, requisitos da petição inicial. Isso. Eu tenho o artigo 282, agora eu tenho o artigo 319. Pronto, então mudou, é só isso? Não, não é só isso. Eu tenho que fazer uma releitura, eu tenho que verificar o porquê que eu tive um posicionamento, uma adequação. Estabelece uma série de premissas iniciais, uma série de coisas, né, que muda tudo, né? Então, o Código de Processo Civil atual, eu acho que ele veio muito para somar. Eu tenho minhas críticas, quem foi meu aluno já sabe que eu tenho algumas críticas, algumas ponderações a diversos dos artigos, a forma como foi feito, alguns artigos que ainda felizmente modificaram, outros que dentro do período mesmo de vacatio legis, daquele 1 ano, que depois teve a polêmica, quando que daria 1 ano, 16, 17 ou 18 de março, e acabou entrando na data. E aí, dentro dessa questão, teve artigo que foi modificado dentro desse período, inclusive. A gente tem algumas questões, algumas ponderações que a gente acaba trabalhando em sala de aula, até pelo decorrer do semestre, ao longo do tempo, a gente consegue fazer algumas críticas um pouquinho maiores, um pouquinho mais observações, porque nem tudo são flores. E o código, ele trouxe uma visão muito melhor, particular, mais social, realmente, do direito, tanto que foi disso a ideia que nós criamos o grupo de pesquisa de processo civil contemporâneo. Não sei se eu consigo retornar com ele esse semestre, mas se não, a partir do próximo eu espero retornar e vocês estão desde já convidados, o professor Luiz Renato também, para a gente, de repente, trabalhar com algumas linhas de pesquisa, inclusive, de repente, na área da linha do direito processual penal, porque hoje nós temos a base dentro do direito processual civil, e o direito processual penal se aproveitando de algumas situações de modo subsidiário dentro do processo civil, até porque ele já tem um código. Infelizmente, ainda nós não tivemos a reforma, né, professor, do Código de Processo Penal, para trazer institutos talvez um pouco mais... Erro dele, né? Um outro, não adianta nem reformar mais. Porque dentro do Código de Processo Civil, até 2006, 2010, mais ou menos, nós tivemos um monte de reforma. Então, eu posso falar que o Código de 73 era um Código de Processo Civil remendado. Ele tinha muitas remendas, e aí agora fizeram uma adequação, não ficou 100%. Nos anos 90, a reforma dos anos 90 foi bem profunda, né? Foi da década de 90, em 98, 2004, depois 2006 com uma parte da execução, questão do cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial. Então, nós tivemos algumas reformas, a trajetória que veio sendo passada dentro desse período. E aí eu fico já nesse convite para vocês, quando a gente retornar o grupo, para que a gente possa trabalhar, para que vocês possam participar também do grupo. E esse projeto eu faço questão, em primeira mão, de divulgar realmente para vocês, tanto que de fora aqui do projeto ainda o pessoal, a gente não divulgou, a gente está, o professor Luiz Renato, o professor Caricielli e eu, nós estamos pensando em algumas ideias, algumas observações, para a gente poder iniciar já esse projeto, montar, estruturar até a semana que vem, para os encaminhamentos nos setores competentes da faculdade para poder liberar, porque esse a gente conseguiu, até para ser antes do início do semestre, em uma aprovação mais rápida, mas geralmente tem que se esperar os 45 dias, então a gente quer até o dia 15 conseguir fechar, para iniciar esse projeto e desenvolver em outubro e novembro, com algumas palestras, com alguns processualistas do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de alguns outros lugares que a gente pode conversar. Isso, e aí fica uma coisa mais, assim, atual, né, mais, não uma coisa assim, esse curso foi desenvolvido mais básico, pensando nas dificuldades que surgiram e tal, aí a gente começa a avançar, né, pegar umas coisas mais avançadas porque aí estimula a produção científica, estimula tudo que vem a partir desse conhecimento. Perfeitamente. Esse foi um curso mais pontual, com temas, assim, mais ou menos delimitados em razão do atendimento, ao pedido que foi feito, e que
a gente, com o maior cuidado, com o maior zelo, com o maior carinho, tentou desenvolver, está tentando desenvolver. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem esse objetivo de trazer a ampliação do direito processual civil, do direito processual penal, para dentro dessa pesquisa, desse incentivo. Às vezes, muitos têm aquela restrição um pouco ao direito processual, aí eu falo como um todo, professor, e começa no processual civil, porque entram algumas matérias mais densas, alguns assuntos. Mas nós precisamos saber essas matérias mais densas para ter esse alicerce, isso que o professor Luiz Renato comentou, à medida que for possível, nós vamos trazendo exemplos, casos concretos, sobre possibilidade jurídica do pedido, que ele falou lá atrás. É difícil a gente conseguir trazer um exemplo concreto sem envolver o interesse de agir. Então, por isso que hoje nós temos, então, o interesse de agir, ela está subdividida. E aí eu lembrei, professor, não sei quem foi mesmo o autor, mas o Cássio Carpinello Bueno, ele defende, sim, as condições da ação, e ele, inclusive, inclui a possibilidade jurídica do pedido dentro do interesse de agir, explicando exatamente essa ideia que o professor Luiz Renato comentou no decorrer da fala dele. Então, eu imagino que seja isso. Agradeço demais, professor Luiz Renato, que seja realmente o início de uma parceria bem longeva que nós estamos começando agora com esse projeto. O marco inicial acaba sendo, sim, vocês que estão participando deste projeto conosco, vocês fazem parte do início dessa história dentro daqui da UFMS, aqui em Três Lagoas, de uma atividade, de um núcleo de direito processual, em que a professora Ancila retorna no começo do ano, provavelmente, e aí temos também, para poder trabalhar dentro do direito processual, principalmente o civil e o penal, essas atividades, englobando também as outras esferas do direito processual dentro da instituição, e que vocês possam realmente aproveitar, porque dentro da UFMS, nós temos essa possibilidade que eu comecei numa instituição pública, né, Universidade Federal do Pará, mas depois que eu, por motivos alheios, tive que vir e concluir o curso em uma universidade privada, a gente sente que a diferença entre uma universidade privada e a pública ainda tem muita diferença quanto a ensino, pesquisa e extensão, porque muitas das vezes na instituição privada nós temos mais o ensino, até pela questão dos compromissos, de diversas outras atuações, não que sejam ruins, não que seja, mas que nós temos uma certa limitação dentro da instituição privada, inclusive com questão de pesquisa e extensão. Então, aproveitem, desfrutem, usufruam bastante de tudo que tem, podem aproveitar, suguem ao máximo, eu falo os professores, não falo aqui só agora os de processo, mas como todos, então aproveitem realmente a instituição em que vocês estão, que está a cada dia, dentro daquelas avaliações que a gente acaba acompanhando, está evoluindo, e isso, entre o trabalho dos professores, soma aquilo que nós tivemos hoje, que é o aumento do quadro docente, mas principalmente isso vem de vocês, porque sem vocês, sem esse comprometimento, sem essa participação, essa vinculação que vocês estão aqui hoje, podiam estar de férias mais 15 dias, né, podiam estar, agora eu vou esperar que dia 17 voltam as aulas, a aula acabou já semana passada praticamente, que fechou o semestre, que atrasaram, que fechou o semestre de vocês, não, já voltaram e se comprometeram para poder participar disso. Então, esse diferencial vocês têm, esse diferencial vocês já estão começando, e agradeço muito, professor Luiz Renato, que venham próximos, fica convidado para qualquer uma dessas próximas aulas, quando tiver disponibilidade, pode vir assistir, fazer suas intervenções, se quiser comentar, se quiser, a porta está sempre aberta, e o projeto, eu não falo, o projeto a gente idealizou dentro da proposta inicial, mas o projeto é nosso, o projeto é não só meu, que coloquei lá no papel, que coloquei no SIGPROJ, como de todos nós, todos os participantes, todos os professores, e a Daniela aqui sempre ajudando a gente, sempre envolvida dentro dessa atividade e já dando suporte para a gente no início desse próximo. Professor então, Luiz Renato, gostaria de agradecer creio que em nome de todos os alunos, né, para nós é muito importante ouvir essa junção do direito processual civil com o direito processual penal, muito boa sua aula, muito bom sempre ouvir o senhor, né, o professor Aldo, e agradecer, realmente tem sido muito importante para nós esse projeto. Muito obrigada. A gente que agradece.